Tamo no ar, boa noite pessoal, mais um Terça Livre. Esse Terça Livre hoje é épico, é maravilhoso, porque hoje nós estamos com ninguém menos do que Olavo de Carvalho, Bené Barbosa, Jair Messias Bolsonaro com seu pelotão, seus dois filhos estão por aí, o Paulo Eduardo Martins. E antes de apresentá-los, eu gostaria de dizer uma coisa. No mundo hoje nós temos uma única luta eficiente e eficaz contra o comunismo, que é no Brasil. A Ucrânia lutou e foi calada com as armas. A Venezuela tentou, foi calada com as armas. E aqui no Brasil, graças ao professor Olavo de Carvalho, a quem nós rendemos o mérito desse grande trabalho que tem sido feito no Brasil, é impressionante o que hoje nós temos. Então, o nosso Hangout hoje está começando com essa consciência de que essa luta contra o comunismo que está existindo hoje no Brasil, ela não ocorre em nenhum lugar no mundo, nem mesmo nos Estados Unidos, que está aí assim inebriado pelas campanhas socialistas do Obama. Então, Olavo, muito obrigado por tudo isso. Boa noite, Olavo de Carvalho. Boa noite, Alan. Só que tem um negócio, graças ao Olavo de Carvalho não, graças a Deus, porque esse negócio foi um milagre. Sim. 20 anos o pessoal rezando terço todo dia, chega uma hora que acontece. Sim, com certeza. Boa noite, Jair Bolsonaro. Boa noite, eu fico feliz aí, em cada vez mais vendo, né, a juventude se aproximar da verdade, e especialmente, né, em virtude do grande professor que nós temos aí, o Olavo de Carvalho. Olavo, um abraço aí, você é só um pouquinho mais velho do que eu, considero como meu pai, tá ok? Nossa voz heróica no Congresso, né? Boa noite, Paulo. Boa noite, Alan. Boa noite a todos os amigos, professor Olavo, Benê, deputado Jair Bolsonaro. Prazer estar com vocês. E complementando isso que o Alan estava falando aí, a coisa aqui no Brasil está assim porque é culpa do Olavo mesmo. O Olavo é que plantou a sementinha do mal. Boa noite, Bené. Boa noite, Alan. Boa noite a todos. Prazer estar aqui mais uma vez participando do Terça Livre. Ainda mais hoje com essa bancada aí de peso. Muito bem, eu vou soltar aqui um videozinho que o Bolsonaro fez hoje aí em Brasília. Eu acho que é um vídeo muito maravilhoso, comemorando o dia 31 de março. O pessoal não sabe, mas nós não combinamos nada no dia 31 de março, foi ocasional, né? Fala aqui de 1 minuto e meio apenas, para o pessoal ficar Sim, um minutinho aqui. Ô, Alan, você deixa de ser cínico. É impossível a direita reunir 4 ou 5 pessoas e não ser uma conspiração. Pare com isso. É claro que nós combinamos tudo. Foi a KGB que fez isso, né? Foi assim? Falar em Toda a gente da CIA. Falar em KGB, me permita uma parte aqui, né? Tem um jornalista no Rio chamado Anselmo Góes. Olavo deve saber disso, você sabe disso com toda certeza. E me chegou outro dia um jornal da BI de 99. Hoje, numa entrevista, né, que ele deu ao jornal da BI, ele se gabava aqui, dizendo o seguinte: durante a ditadura militar, aqueles anos terríveis, ele só conseguia se locomover no Brasil e sair do Brasil porque tinha uma carteirinha falsa fornecida pela KGB. Ok? Acredite se quiser. Eu vou ficar devendo o vídeo aqui que eu estou tentando colocar e... Não sei se o vídeo está rolando aqui. Mas depois a gente bota na ediçãozinha depois, pessoal. Mas sem problema, viu, Jair? Eu tenho uma da CIA também. O Bolsonaro fez a carteirinha dele da CIA. Eu tenho a carteirinha da CIA, assim. Não deixa o deputado Cibá Machado saber disso não, tá ok? Não, foi após a declaração dele que eu resolvi me desfazer do disfarce, né? Fui e publiquei no meu Facebook a minha funcional da CIA. Eu também não aguento mais essa vida, viu? Muito bem. Então, pessoal, hoje é um dia muito especial, dia 31 de março. Eu, na época de escola, aprendia sempre que os militares foram absurdos, foram desumanos e estavam lutando contra as pessoas que queriam a democracia. E para isso nós vamos iniciar aí, eu gostaria de deixar livre para o Bolsonaro e para o Olavo de Carvalho comentar, o Paulo Martins, o Bené, comentar o 31 de março, o verdadeiro 31 de março, onde nós vencemos o comunismo aqui no Brasil, não deixando que esse país virasse uma Cuba. Então,
o Bené também, o Paulo, o Bolsonaro e o Olavo pode começar a comentar dia 31 de março. Com vocês, pessoal. Hoje eu não tenho que falar nada, tenho que ficar ouvindo aqui. Então, mais velho aqui, Olavo. Contigo a palavra. Eu? Ó, então vamos dizer umas coisinhas aí. Em primeiro lugar, dizer que a culpa é minha. Não foi por falta de aviso, porque eu, há uns 15 anos atrás, eu já avisei assim, a seguinte frase: eu vim para foder com tudo. Eu tenho que reclamar. Em segundo lugar, eu queria lembrar, já que falaram aí do Anselmo Góes, é assim: primeiro, todos os jornalistas que se gabam de ter trabalhado na Rádio Havana, Rádio Pequim, Rádio Moscou, Agência TASS, são todos gente da KGB. Esses órgãos pretensamente jornalísticos nunca deram acesso a quem não fosse da KGB. Nos regimes comunistas não existe o jornalismo propriamente dito. Existe a informação oficial, e a única fonte de informação oficial na União Soviética e na China sempre foram os serviços secretos. Então não vem com brincadeira para cima de mim. Eu trabalhei na agência TASS, eu trabalhei não sei o quê, como se fosse currículo. Quando é um anticurrículo, né? Em segundo lugar, jamais esquecer que em 1995, salvo engano, o presidente da CUT, o Meneghelli, confessou que a CUT tinha 800 jornalistas na sua folha de pagamento. Isso em 95. Terceiro, no livro do Ladislau Bittman, The KGB and Soviet Disinformation, ele, que era o chefe do escritório da KGB no Rio de Janeiro, diz que eles tinham ali vários semanários e tinham pelo menos uma centena de jornalistas na sua folha de pagamento. Então, até hoje, não foi feito um estudo para avaliar qual foi a extensão da penetração do serviço secreto soviético na mídia brasileira, mas foi uma coisa monstruosa e pior, ela continua. Tem gente que ainda está trabalhando com essa cambada. Isso tem que ser estudado muito seriamente. Esses vídeos do Mauro Abranches podem ajudar nisso. Ele está recolhendo os documentos que eram da STB, a Polícia Secreta Tchecoslováquia, que era a União Soviética usava, nos países do terceiro mundo, ela usava os serviços secretos dos países satélites. Tchecoslováquia, Romênia, etc, etc. E no Brasil era Tchecoslováquia. Então, ali, ele tem uma infinidade de documentos, já tem listas de nomes. Eu reconheci vários desses indivíduos que eu sempre soube que eram da KGB, e falei, agora temos lá o documento. Em terceiro lugar, nós temos que pensar o seguinte, que os sindicatos de jornalistas no Brasil sempre estiveram na mão do Partido Comunista, todos eles. Então, quando você começa a avaliar a coisa, você diz, espera aí, isso aí é praticamente o jornalismo inteiro que foi dominado por essa gente. Existe uma publicação do Sindicato Jornalista de São Paulo, publicado quando o sindicato fez 60 anos, eu não me lembro exatamente qual ano foi. Então era assim, 60 anos de jornalismo no Brasil. E dava os nomes de todas as figuras. E todos os jornalistas famosos que apareceram ali, só um único não era do Partido Comunista. Aliás, dois. Que era o Maurício Loureiro Gama e o Zé Carlos de Moraes, o Tico-Tico, que eram dois famosos reacionários. O resto era tudo comunista, um negócio impressionante. Então, esse negócio não foi estudado ainda, e isso é uma peça fundamental, porque hoje nós estamos nos defrontando com essa mesma mídia, com essas mesmas pessoas que estão aí ocupando. Muitos deles, assim, não repetem. Estão ouvindo ainda? Sim. Estamos ouvindo. Muitos deles não repetem o discurso petista, vêm com o discurso democrata. Por quê? Isso aí é norma da KGB, sempre foi. Nós precisamos que nos partidos onde nós estamos disputando o poder, vigore uma democracia, porque se vier uma ditadura nós estamos ferrados. Então eles sempre lutam pela democracia. Depois que vem a democracia, daí começa a operação decisiva. Essa é a primeira coisa que eu tinha a dizer. A segunda coisa, eu quero recomendar a todo mundo, eu quero recomendar esse livro não só a vocês, mas ao universo inteiro. Né? É do romancista cubano Leonardo Padura, El hombre que amava a los perros, o homem que amava os cães. Este livro é a melhor descrição que eu já vi em toda a literatura de ficção universal da mendacidade comunista. É uma mendacidade absolutamente obsessiva, alucinatória, esmagadora, a coisa mais compressiva e deprimente que você pode imaginar.
assim, é realmente uma conspiração de loucos, tá certo? Onde eles mesmo perdem a noção da realidade e vão se prejudicando e boicotando uns aos outros o tempo todo. E isso não foi só na União Soviética, ele mostra que em Cuba, onde ele vivia, e vive até hoje, na verdade, é a mesma coisa. Então, que o pessoal às vezes troca, diz, não, isso não é comunismo, foi stalinismo. Stalinismo morreu com Stalin, pô. Agora, depois continuou na China, continuou em Cuba, continuou na Tchecoslováquia, continuou na Romênia. Eu nunca vi uma descrição como esta. É uma coisa que você se sente mal fisicamente. Lendo, fala, não, não é possível que as pessoas sejam assim. Só que tem uma coisa, tudo neste livro está documentado, linha por linha. A única coisa que ele inventou, às vezes são alguns monólogos interiores dos personagens, ele inventou evidentemente, mas que conferem com a situação. Não percam este livro. Se querem compreender o que é o comunismo, olha, melhor do que o George Orwell, melhor do que o livro do Aldous Huxley, isso aqui é definitivo, porque é tudo baseado na história real. Ele conta a história de 3 personagens. Leon Trotsky, o assassino de Leon Trotsky, Ramon Mercader, e um terceiro personagem, que é o narrador, que é uma figura de ficção chamado Ivan, não sei das quantas, que é um cubano. E ele vai mostrando, por exemplo, o Trotsky, oficialmente na União Soviética, o Trotsky era o chefe de uma imensa conspiração para derrubar o governo soviético, acabar com o poder soviético, conspiração na qual ele colaborava com o governo alemão e com o governo americano. E ele mostra ali o que era a realidade da vida do Trotsky. O Trotsky estava fodido e mal pago. Quando ele morreu, ele tinha 20 adeptos, se tanto. Nenhum país queria aceitá-lo. Nos Estados Unidos ele não podia entrar, na Alemanha não podia entrar em lugar nenhum. E cada país que o recebia assim, de má vontade e botando para fora. Isso foi assim na Turquia, foi assim na Finlândia, foi em todo lugar que ele foi. O cara estava lascado, ele não tinha acesso a nada. E, no entanto, aquela história da conspiração foi aceita por todo o movimento comunista mundial e por muita gente que não era comunista. Claro que o Trotsky também, não é nenhuma flor que se tire. Ele, na juventude, ele fez coisa muito maligna, mas a história dos 10 últimos anos dele é uma coisa de você chorar. Pois os caras que fizeram a conspiração para matar o Trotsky, eles também, uns vão para a cadeia, uns outros são fuzilados, e depois esses que fuzilaram, esses também são fuzilados. Um negócio absolutamente alucinante. Né? Então, a gente entende, quer dizer, essa mendacidade do PT que a gente vê, fala, não, isso aí já é uma tradição, isso vem de quase 100 anos. Eles não podem parar de mentir, é uma coisa de louco. E mente para si mesmo. Quando agora aparece, por exemplo, os caras dizem, não, esses movimentos tal, são coisa da elite. Você já viu um país ter 93% de elite e 7% de povo? É uma coisa assim, tão absurda, tão chocante. Mas eles dizem por que é chocante. Eles dizem por que é absurdo. A absurdidade, a loucura, tem um poder terrível sobre a imaginação humana. Ele chega para você com um discurso, quanto mais louco, mais vai impressionar e mais as pessoas vão aderir. Agora, se você chegar lá e dizer que 2 mais 2 é 4, todo mundo reclama, não, é teoria da conspiração. Manda pau aí. Quanto maior a mentira, né, maior a possibilidade do povo acreditar. Sem dúvida. A descrição que o professor faz fica claro, né? Depois de 100 anos do início da experiência, ainda há renovação de quadros, ainda há quadros antigos que acreditam, trabalham insistentemente por isso, já comprova completamente o estado de loucura. Aí essas inovações que o PT faz, a troca da retórica, a inversão dos fatos, mudança de signos, tudo isso demonstra que é o estado mental da loucura conveniente. Conforme for conveniente ficar louco por alguma coisa, eles ficam e seguem naquilo. A loucura agora é da conspiração mundial de que os movimentos são financiados. A loucura nova do documento mais recente do PT é que a população brasileira agora condena o PT pelas virtudes do partido. Quer uma insanidade mais grave do que essa? Uma outra coisa que eu queria observar aí, que isso já tem escrito, inclusive, o comunismo não é uma ideologia. O comunismo tem 20 ideologias diferentes dele. O comunismo é, sobretudo, um movimento, uma organização
É um negócio tentacular que vai comprometendo as pessoas, ora por ideologia, por crença, ora por interesse, ora por chantagem, mas você dificilmente encontra algum sujeito que seja comunista de graça. É muito difícil encontrar. Você encontra aquele militantezinho de 15ª categoria. Mas desses líderes, dessas pessoas que falam, etc., todo mundo recebe dinheiro, sem exceção. Hoje mesmo saiu lá, Jô Soares, estão enchendo o cu do dinheiro do governo. Saiu num site hoje. Esses pessoas são todos assim. Então isso quer dizer que eles são comunistas, não porque eles acreditam nisso ou naquilo, não precisa acreditar. Eles são comunistas porque eles estão metidos na rede. E eles dependem disso para viver. Toda a vida deles é construída em cima disso. É não só o dinheiro, mas o meio social, as lealdades, as amizades, os compromissos. É uma coisa de louco. Então é um negócio totalmente compressivo, no qual você entra e depois você não consegue escapar. Você vê, eu quando larguei essa gente, durante 20 anos para frente, eles ainda me chamavam de companheiro e ainda queriam me envolver, porra. É um negócio... É todo um ambiente, né, professor? É uma coisa grudenta. Envolve o sujeito que o torna conveniente estar naquilo. Além de que, ainda em relação àquele estado mental, note que todo comunista, ele não se vê dominado. Quando ele faz o seu trabalho ou a defesa retórica, ainda ele na verdade, está na posição de um pretenso dominador, na elite da tropa. Ninguém luta pelo comunismo para ir para a fazenda coletiva e pegar na enxada. Ele se acha comandando o processo. Né? Que demonstra ainda mais um outro exemplo da loucura que é isso. Eu nunca vi um militante comunista que quisesse implantar o comunismo e ser um operário no comunismo. Exato. Então, assim, o mais baixo, o mais humilde é comissário político. Mas ministro de Estado, chefe da KGB, como dizer, é muito chefe, pouco índio. Né? Agora, depois que acontece, a geração seguinte põe eles todos no paredão. A primeira geração é sempre toda liquidada. Aconteceu na China, aconteceu na União Soviética, aconteceu em Cuba, toda parte a mesma coisa. Quer dizer, esse negócio é diabólico, isso é a organização do mal, da mentira, da loucura. E nós temos que varrer essa merda da face da terra. É para esquecer isso aí. O comunista é tão louco quanto o nazista, na verdade, um pouco mais. Porque você estudando a coisa, ali até 20 anos atrás escrevi um artigo. O pessoal fala que o Hitler queria dominar o mundo. Você não encontra um documento que prova que o Hitler tinha plano de dominação mundial. Ele queria dominar o leste europeu para encher a Alemanha de dinheiro. Ele não tem nenhum plano de ocupar os Estados Unidos, de ocupar a Inglaterra, não tem nada disso. Dominação mundial é coisa do comunismo. Quer dizer, nem o Hitler era tão louco quanto eles, pô. Quem documenta bem isso, até foi uma recomendação do senhor, que eu cheguei através dessa recomendação, cheguei nesse livro, do Viktor Suvorov. Sim. Que era aquele Stalin ocupado, né, sobre esse projeto todo. Ali fica bastante claro, né, que o Hitler, inclusive, foi apenas um peão do Stalin, né, no plano de dominação na Europa, no primeiro momento. Stalin fez o Hitler de idiota o tempo todo. E hoje tem, inclusive aparece no livro do Leonardo Padura, aparece isso aqui. Teve a Guerra Civil Espanhola e a União Soviética fazia de conta que estava ajudando os caras da República, que eram todos esquerdistas, mas na verdade ela estava boicotando porque ela só queria usar, para a Espanha, para a União Soviética, era só uma coisa, era uma moeda de troca para fazer chantagem com a Alemanha. Então ele entregou a Alemanha. Olá, Voz, permite aí uma entrada aqui, porque essa semana em Brasília, ela foi ímpar. Muita coisa aconteceu aqui. Uma que está acontecendo, eu acho que é um alento, né? Um horizonte para 2018. Vamos esquecer por enquanto o impeachment, se quiser a gente volta a tocar no assunto, né? Eu tenho uma emenda aqui a essa proposta de emenda constitucional que trata aí da reforma política. Eu acho que a única emenda que interessa ali, modéstia à parte, é a minha. Que nós podemos garantir, então, o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Hoje eu tive com um técnico aqui dessa área, um cara com sumidade nessa área, e por coincidência ele já ele tem isso bastante vivo, porque foi colocado no Brasil em 96. Ou seja, aproximadamente aí 20 anos. E nada mudou de lá para cá. E a grande preocupação, né, nós temos que aprovar essa emenda, até porque se o PT, porventura, se levantar contra ela, ele está assinando embaixo que elas são fraudadas. Se não fosse
fraudadas, e o PT podia falar o seguinte: não, vamos aprovar esse trem, não tem problema nenhum. Vocês querem transparência? Vamos tê-la. Então, daqui uma ou 2 semanas, nós estamos aqui com esse técnico, né, demonstrando isso na comissão, para ver se a comissão se resolve apoiar essa emenda, que vai, então, tirar dúvida, pelo menos para já agora para 2016, é possível fazer isso aí, melhor ainda para 2018, de que as urnas teriam não sido fraudadas. Na minha concepção, sim, houve fraude. Porque eu, como parlamentar, andei no Rio e São Paulo, né, na campanha do meu filho em São Paulo, e coisa rara encontrar alguém que queria votar no PT. E nunca vi tanta gente com raiva do PT, isso é verdade, né? Tendo em vista que não aguenta mais a mentira, o descalabro, etc., e por aí afora. Então, essa emenda que está sendo discutida aqui agora é um alento, no meu entender. Eu peço a palavra dos colegas, porque nós temos que ajudar a divulgar isso aí, porque quem está nos assistindo agora, com toda certeza, conhece parlamentar que está na comissão especial que trata a reforma política. A reforma política minha, no meu entender, é isso daí. Eu sei que talvez a gente não aguente até 2018, ok, Olavo? Mas nós vamos jogar com todas as armas que nós temos no momento aqui. Deputado, essa é a única reforma política que interessa. O resto é tudo fraude. Quer dizer, o senhor está mexendo no único ponto que é vital e importante para o futuro do Brasil. Porque, veja você, com essas urnas eletrônicas e a apuração secreta, mesmo que nenhum voto fosse falsificado, a apuração secreta é fraude em si, porque ela nega a condição básica da eleição, que é a transparência e o acesso à contagem de votos. Então, ela é inválida, mesmo independentemente de ter havido fraudes pontuais. Então, essa coisa da apuração secreta, isso é a coisa mais monstruosa que já inventaram para falsificar uma democracia. E, olha, aqui digo de cara, todas as pessoas que aceitam e dizem a Dilma foi eleita democraticamente são mentirosos ou idiotas. Não tenho respeito nenhum por essas pessoas. O princípio da apuração secreta, ele é um negócio nazista, porra. O mesmo problema você não pode ter acesso? Que coisa é essa, porra? A mesma onda de 96, e não mudou em nada até agora. Até um telefone celular muda de um ano para outro, até de um trimestre para outro. A urna, nada mudou desde 96. E é o único país do mundo que adota esse tipo de voto com esse tipo de software. O resto, o modelo número 1, né, a primeira geração. E, inclusive, a Argentina está na nossa frente. Tá? Na Argentina já é possível se auditar o processo deles, que é semelhante ao israelense. O resto, nenhum país do mundo adota isso que nós adotamos até hoje. E se ninguém tocar nesse assunto, essa urna vai ser usada o ano que vem, vai ser usada em 2018, até porque há pouco tempo, há 2 meses aproximadamente, a Dilma Rousseff, no Equador, chegou à conclusão ali, junto com os bolivarianos, que nós devíamos ter aqui na América Latina uma unidade eleitoral para ser aplicada aqui em toda a América do Sul. Até o Fidel Castro vai poder fazer eleições com essa urna nossa em Cuba. Não dá. Deputado, eu imagino que o combate que deve ser feito ao voto eletrônico, ele é além da discussão sobre a discussão técnica sobre a urna. É um conceito do voto eletrônico em si que foi criado exatamente para forjar um ambiente, para manipular mesmo. Porque, veja, qual que é a grande vantagem do voto eletrônico, se é que ela existe? A grande vantagem que vendem por aí, venderam quando inventaram, era a agilidade. Nós poderemos saber o resultado da eleição em 2 ou 3 horas. Ok, mas para que eu vou querer saber em 2 ou 3 horas o resultado de uma eleição que escolhe uma pessoa que vai ocupar um cargo para daqui a 2 meses? Não há necessidade dessa agilidade. Em nome de uma agilidade inútil, abriu-se mão da possibilidade de recontagem e da transparência. Ou seja, é óbvio que isso foi desenhado para forjar um resultado. Claro. A vantagem é nula. Portanto, o conceito de voto eletrônico é que tem que ser atacado. Acompanhe os trabalhos dessa advogada Maria Cortes, que investigou a coisa em profundidade e que nesse conclave de Washington fez uma apresentação que, a meu ver, é definitiva. Ali não tem jeito, ali é como dizer, a mancha de batom na cueca. A coisa foi fraudada mesmo, e foi feita para ser fraudada. Agora, só 23 pessoas têm acesso. Dessas 23 pessoas, todas são funcionários do governo. E o chefe foi advogado do PT e falou, pronto, acabou a história. Né?
Ninguém pode se deixar. Os que estão se deixando enganar, estão se deixando enganar de propósito, porque não querem ter dificuldade, não querem ter problema com o governo. Isso aí inclui muita gente da oposição. A começar pelo próprio Aécio Neves, que 5 minutos depois de sair o resultado já o reconheceu como válido. Quer dizer, o sujeito chega lá e reconhece como válido a fraude que tirou da mão dele a presidência que era dele. Então você vê a dimensão da covardia, é um negócio inimaginável. Até porque isso porque em Minas Gerais, que foi publicado, que o Aécio tinha perdido lá, foi filmado as pessoas cantando o hino nacional e recebendo o Aécio Neves com salva de palmas. E ele aceita essa fraude como se fosse a coisa mais natural do mundo. Agora, o Aécio Neves se jogou na privada e puxou a descarga. Entendeu? Ele estava no topo, né, lista da onda, falou, não quero mais, eu vou voltar para a minha insignificância. Entrou na privada e puxou a descarga. Pronto. Parece que ele não poderia ir além do que aceitar o resultado, que aí me parecia que o PT tinha uma bomba contra ele. E o calou de forma definitiva. E outra coisa que se notou aqui foi a pobreza do debate. Basicamente, foi Pronatec e Bolsa Família. Eu mesmo procurei o Aécio na sexta-feira, a última que antecedeu, a última passeata dele no Rio de Janeiro, e ele não quis que eu subisse no carro de som e desse um abraço nele. E eu confesso, né, ia votar nele até por falta de opção. Eu tinha tudo para votar nele, né, porque fosse quem fosse do outro lado, iria votar nele. E levei 2 propostas para ele que ele não tocou. Uma questão dessa mentira sobre a taxa de desemprego. Na verdade, nós temos a maior taxa de desemprego do mundo, em torno de 40%. E a prova disso que eu escrevi para ele é o seguinte: em qualquer local onde a taxa de desemprego é pequena, o número de mortes violentas por 100 mil habitantes também é pequena. E acontece exatamente o contrário no país. E outra questão do emprego, eu levei para ele até a cópia ali do Diário Oficial da União de 21 de março do ano passado, onde via instrução normativa publicada em Diário Oficial da União, estava permitindo, então, a importação de bananas do Equador diretamente para o CEAGESP em São Paulo. Mesmo havendo, o Martins deve conhecer muito isso, que está ali no Paraná, São Paulo, né? O Vado Ribeiro ali, cuja economia, 90% é exclusivamente a banana. Então ele tinha tudo para dar uma cacetada na Dilma, na questão da mentira, que é a taxa de desemprego, porque o governo considera empregado quem recebe Bolsa Família, e o desemprego, né? Para nós aqui, criando emprego lá no Equador. Mesmo o Equador, se eu não me engano, tá, parece que não faz divisa com o Brasil, Equador e Chile, se eu não me engano, né? E como é que uma banana pode chegar numa linha reta a 4.000 quilômetros de forma produtiva, de forma competitiva aqui no CEAGESP em São Paulo? Será que a intenção é para ajudar apenas mais um país que faz parte do Foro de São Paulo, abrir um canal com eles? Inclusive, meus debatedores aqui, o controle fitossanitário, ou seja, o controle das doenças, ia ser praticado pelo Equador. Que no Brasil, se você falasse que tem aqui cigatoga negra, o moco da banana, não valia. Valia exatamente a comprovação, né, sanitária lá do Equador. Então, dado isso que eu expus aqui agora, é que eu fiquei desconfiado, que parecia para mim que o Aécio Neves não queria ganhar a eleição. Como assim dizer, ele estava lá competindo. O importante é competir, mas nada além disso. E você vê que a bananeira do Vale do Ribeira, né, é a mais pobre do estado de São Paulo. Você vê quanto esses caras amam os pobres, que eles estão lá tirando o instrumento de sobrevivência dos pobres para dar para o Equador. Sim, né? E você pode ver lá o Vale do Ribeira, onde o Lamarca fez a sua base de guerrilha, exatamente vizinha da fazenda da família do Rubens Paiva, lá em Eldorado Paulista, Fazenda Caraitá, em 1970. E eu posso falar isso, Olavo, porque a minha família é lá de Eldorado Paulista. E com 15 anos de idade eu colaborei com o Exército, dando dicas ali, né? Era um garoto caipira, né? Sobre aqui as características ali do Vale do Ribeira, porque eu era palmiteiro. Hoje em dia seria criminoso, né? Falar que ser palmiteiro, mas era palmiteiro, pescava no Rio Ribeira de Iguape e dei as dicas para o Exército naquele episódio onde o Lamarca, que pertencia a VAR Palmares, o mesmo grupo da Dilma Rousseff, pegou lá como refém um tenente da então Força Pública de São Paulo, Alberto Mendes Júnior, e depois de 2 dias acabaram executando o garoto nas matas do Vale do Ribeira a golpes de coronhada, porque não precisavam mais dele como refém para um possível embate com as forças. E aí vem a questão, não é pobre, né? A região do Vale do Ribeira é paupérrima ainda, né? Inclusive,
esse pessoal se aloja exatamente no meio do pobre, para poder ganhar a simpatia do pobre. Eu gostaria de aproveitar a presença do Bené aqui e comentar uma coisa muito importante, que a CNBB tem feito um projeto junto com o PT, né, de reforma política. Os próprios bispos da CNBB fundaram, vários bispos brasileiros foram que fundaram o PT em 1983, lá na Igreja de São Damião. E hoje a CNBB está fazendo algo muito similar ao que aconteceu no México, com o desarmamento. Os mexicanos, católicos piedosos, sabendo que o México estava sendo atacado por leis, né, os deputados já não estavam conseguindo ter forças, estava tudo acontecendo dessa maneira, e os católicos se armaram em defesa dos padres, que já não podiam mais atender a confissão, não podiam celebrar a missa, os padres eram fuzilados de costas com algum general que entrasse a cavalo dentro da igreja, eles enforcavam crianças, uma em cada poste. Isso ocorreu no período de 1926 a 1929 no México, conhecido como a Guerra Cristera. E os leigos, com alguns padres, estavam vencendo o próprio exército mexicano comunista que estava atacando a Igreja Católica. Quando o exército se viu acuado, porque eles estavam perdendo, sobretudo naquela região do estado de Jalisco, no México, eles fizeram um acordo com os bispos, dizendo que eles estavam ganhando. Óbvio, a comunicação naquela época não se compara com a de hoje. E, sabendo disso, eles ameaçaram os bispos, dizendo que eles iam matar todos, sendo que eles não tinham mais como matar todos, eles estavam perdendo a guerra. Então os bispos cederam, por um espírito de paz, cederam isso e convenceram, usando o contato que eles tinham com o Papa na época, que foi muito mal assessorado, convenceram que o Papa mandasse uma carta aos fiéis pedindo o desarmamento, para que eles entregassem as armas. O que aconteceu? As igrejas viraram estábulos, como a igreja de Zapopan, no México, Nossa Senhora de Zapopan. As crianças foram enforcadas mais ainda, os padres foram fuzilados, e a Guerra Cristera hoje quase ninguém conhece, se não fosse aquele filme que foi feito nos Estados Unidos. Ninguém conhecia, ninguém ouviria falar da Guerra Cristera. E tudo isso começou, ou seja, o exército só pôde continuar fingindo fazendo esse peso, fingindo essa democracia no México, porque no México tem uns 3, 4 partidos chamados Partido Revolucionário alguma coisa, Partido Revolucionário aquela coisa. E foi graças ao desarmamento que eles venceram. E olha que o governo mexicano tinha um apoio, por exemplo, da Ku Klux Klan, para poder matar os católicos no México. E os católicos estavam vencendo a batalha, só perderam por causa do desarmamento. E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho o nosso grande amigo Bené Barbosa, que está com um trabalho de anos aí em defesa do armamento do cidadão, defesa do cidadão de bem. Boa noite, Bené. Boa noite, vamos lá. Né? Bom, primeiro que assim, né, ninguém no mundo usou tão bem o desarmamento para dominar a população quanto, né, os comunistas. Isso é fato notório. Né? O único que chegou perto disso foi Adolf Hitler, né, que desarmou a Alemanha. Aliás, ele não desarmou a Alemanha, né, ele desarmou os judeus e as outras minorias para poder depois exterminá-los. Tanto é que a Alemanha nazista foi o primeiro país a realmente criar o registro nacional de armas de fogo. E a partir daí ele tinha o endereço, o nome e todas as armas que estavam em poder da população judia, e aí pôde confiscar tudo, e depois, na sequência, veio a Noite dos Cristais e começou o massacre que todo mundo conhece. Né? No comunismo, isso foi absolutamente comum. Né? Então, qual que era a ideia? Né? Diferente do que é hoje no Brasil, você tem, assim, a esquerda, de uma forma geral, ela é favorável ao desarmamento, né? Por 2 motivos básicos. Primeiro, pela questão simbólica, né? A pessoa, quando entrega a sua arma, ela está colocando a sua vida, o seu patrimônio, a segurança da sua família diretamente na mão do Estado, né? Ela está dizendo, ó, tá aqui minha arma, a partir de hoje é o Estado que vai ser o competente para cuidar de mim. Eu não tenho mais individualidade, né? É o coletivo cuidando da minha própria vida. Essa é a questão simbólica. E nós temos a questão prática, que é você, para dominar, para você ter um regime totalitário, é óbvio que você tem que possuir o monopólio da força, senão isso se torna inviável. E aí todas as vertentes da esquerda adotam esse posicionamento desarmamentista, com exceção daquela
mais revolucionária, que é aquela que, num primeiro momento, ela é favorável que a população tenha armas de fogo, para utilizar essa população para chegar no poder e, depois disso, desarmar essa população novamente. E nós temos dois exemplos muito clássicos disso. Primeiro, a própria União Soviética, que em 1917, com a ajuda, né, dos camponeses, dos operários, que possuíam armas de fogo, porque era permitido que os mesmos as possuíssem, conseguiram fazer a Revolução Comunista. Em 1920, a União Soviética já começa a fazer a primeira campanha voluntária de desarmamento, né? Então, ele chama os seus cidadãos e diz, olha, a mãe Rússia está aqui para cuidar de vocês, então vocês não precisam mais de armas, vocês entreguem esse armamento para o governo. E assim foi feito, né? Uma grande parte entregou, caiu nesse conto do vigário, e logo depois começou o desarmamento coercitivo, óbvio, porque, né, todo mundo que entregou seu armamento, aí começaram a confiscar o armamento, todo mundo também sabe o resultado disso. O segundo exemplo, muito mais próximo daqui, né, foi Cuba, né? Então, quando as tropas de Fidel Castro, né, foram para a derradeira combate com as tropas do Fulgêncio em Havana, né, ele convocou todos os camponeses e pessoas que tivessem uma arma de fogo para lutar ao lado das tropas de Fidel. Só quem tivesse, porque eles não tinham armamento para distribuir, então se você não tinha armas, você não era útil naquele momento para a Revolução. Foram lá os camponeses, tomaram Havana, tomaram o poder. Na sequência, começa mais uma vez uma campanha, primeiramente, né, voluntária, dizendo, olha, agora o povo já está no poder, nós já vamos cuidar de vocês, então não há por que vocês terem armas, começaram também a recolher esse armamento, depois proibiram a posse de armas na mão da população. Então isso é muito mais do que óbvio, né, que quem é a favor do desarmamento é um totalitário, né? Não existe outra opção. A pessoa pode, quem está nos ouvindo, pode gostar ou não pode gostar de arma, pode querer ou pode não querer ter uma arma de fogo, isso não importa, né? O que importa é que nós vivemos um desarmamento absolutamente ideológico, né, com o único e exclusivo objetivo de colocar nas mãos do governo, nas mãos do Estado, o monopólio da força. Tanto é que, e aí, essa questão de comunismo, de esquerda, de socialismo, o grande problema no Brasil é que muitas pessoas acreditam que nós temos partidos de direita, e pior ainda, né, que o PSDB é um partido de direita, como a gente muitas vezes ouve, o Olavo já cansou de falar sobre essa afirmação completamente absurda e proposital, né, exatamente para enganar. Tanto é que há pouquíssimo tempo, aliás, semana passada, né, a cúpula do PSDB na Câmara se uniu ao PT, tá, para impedir que deputados que eram contra o desarmamento do PSDB fizessem parte da comissão que vai analisar o projeto de lei que visa revogar o Estatuto do Desarmamento, né? Isso não foi surpresa nenhuma para mim, tanto é que quem começou o desarmamento no Brasil no período moderno, né, foi Fernando Henrique Cardoso. Em 2005, quando houve o referendo, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva saíram literalmente de mãos dadas, né, favoráveis ao desarmamento, né? E a gente, bom, esse é um assunto extremamente longo, que seria necessário aí praticamente um hangout inteiro sobre ele, mas é muito importante que as pessoas entendam que o desarmamento visa única e exclusivamente garantir ao governo o monopólio da força e subjugar a população. Disso eu não tenho a menor dúvida. Eu coloquei uma imagenzinha aqui do PSDB, lamentando que ele não foi convocado, não foi chamado para o Internacional Socialista em 2003. O PSDB lamentando, puxa, a gente não foi chamado, nós sempre fomos socialistas. Enfim, eu gostaria até que o Olavo comentasse um pouco sobre isso, porque realmente nós precisamos de uma frente, uma liderança séria, que escute as vozes das ruas, e que essa voz não é reforma política, essa voz não é corrupção, como o Olavo nos ensina, corrupção não rouba ninguém, né? Então eu gostaria até que o professor Olavo comentasse um pouco sobre isso,
essa manipulação que tem feito, tem ocorrido na mídia, até o Paulo Martins como jornalista, poder falar um pouco sobre isso, porque essa luta nossa, ela fica sendo transformada na mídia para interesses do próprio partido, né, que é o Foro de São Paulo. Não é só o PT, não são só os partidos pequenos, mas o Foro de São Paulo que está sendo guardado a 7 chaves. Né? Ninguém pode falar o nome Olavo de Carvalho. Até queremos agradecer ao Reinaldo de Azevedo ter falado do Olavo no último programa dele. Realmente ninguém tem falado, só foi ele e a Raquel Sherazade, mas ninguém fica com... E o Paulo Martins, claro. Mas ninguém comenta, porque parece um tabu. Ninguém pode falar esse nome, Olavo de Carvalho, porque esse medo... Enfim, professor? Bom, esse negócio da ocultação do meu nome, eu fico até grato, porque quanto mais a grande mídia, quanto mais aparece, é uma coisa incrível. Né? Quer dizer, o poder da mídia no Brasil é um grande blefe. Os jornais hoje vendem o mesmo número de exemplares que vendiam nos anos 50. E a população quadruplicou, o analfabetismo diminuiu, e ninguém compra essa porcaria, ninguém quer saber. Quer dizer, é um negócio meramente simbólico. Tá certo? E o meu caso é quanto mais empregos eu perdi na grande mídia, mais aumentou o meu público. Isso é uma verdadeira maravilha. Né? Enquanto eu desarmamento, eu lembro aí, quando houve a passeata do 15, do dia 15 de novembro, 15 de novembro não, foi 15 de março, né? Novembro, o ex-ministro Nunes Ferreira foi lá tirar uma lasquinha para o PSDB. Né? Saiu, gritou slogan, passou 2 semanas, está ele aí, falando pró-desarmamento. Quer dizer, isso é facada nas costas. Né? O indivíduo vai se promover usando um movimento popular que o partido dele nunca ajudou, nunca fez nada, e que agora está tentando se organizar para ver se tira uma lasquinha de novo. E nós temos que cortar isso aí. Nós temos que dizer assim, tucano não. Tucano não é para entrar aqui. Nenhum tucano. Nós não queremos a companhia dessa gente. Aliás, eu chamo de cucanos. Porque essa é a nova. Você toma no cu e sai pelo cano. Né? Então, não queremos saber de conversa com esse pessoal. Outra coisa, aquela famosa reunião que teve em março de 93, entre o pessoal do Foro de São Paulo, a cúpula do PSDB, representada pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, e a turma do Diálogo Interamericano, que é o think tank do Partido Democrata. Esta reunião continua secreta até hoje, porque só saiu em um único jornal do mundo, que é o Grama, edição cubana, não edição internacional. E esta edição, desse dia, desapareceu de todas as bibliotecas americanas, que são coordenadas pela Biblioteca do Congresso. Eu já contei a história, vou repetir porque é muito importante. Em 2008, eu mandei um aluno meu pesquisar isso aí. E ele chegou na Biblioteca do Congresso, não tinha, foi nas outras bibliotecas, também não tinha, só a edição desse dia. Por coincidência, a diretora da seção latino-americana da Biblioteca do Congresso, em 2008, era a mesma pessoa que organizou a reunião de 93. Eu sei dessa reunião porque eu tenho uma fotocópia da primeira página do Grama que dá a chamada, com os nomes que estavam lá. A página interna eu não tenho. Então, isso é uma coisa que tem que ser investigada anteontem, porque é o tal negócio, o que eles combinaram? Qual é o acordo entre PSDB e PT? Eu acho que é, assim, o português, claro, eu acho que é o acordo, sabe, da piroca e da vaselina. Um entra com a piroca, o outro entra com a vaselina. Né? A vaselina é o PSDB, evidentemente, é o amortecedor. Como eles estão de novo amortecendo agora, querendo desviar essas manifestações, querendo desviar a ira popular para alvos inócuos. Né? O PSDB aqui apoiou a comissão da criação da tal da Comissão Nacional da Verdade. Né? Eu conversei com vários parlamentares. O que vocês têm a ganhar com isso? Acreditar na verdade do PT, com isso tudo que nós temos aí, como, por exemplo, sequestro, tortura, execução do Celso Daniel, histórias escabrosas do PT, e eles se juntam nesses momentos para fazer o quê? Para caluniar as Forças Armadas. Inclusive eu disse para o candidato do PSDB, né, antes de começar a campanha lá no Senado, eu falei, olha, se aproxime das Forças Armadas, olha a minha ingenuidade, hein? Vou confessar aqui uma ingenuidade. Se aproxime das Forças Armadas, e caso você ganhe as eleições, você não conseguirá governar o país, né, pela manutenção da lei e da ordem, sem as Forças Armadas ao teu lado. E eu fiquei surpreso, porque quanto mais a gente conversa com esse
com esse partido, né? Mas decepção a gente tem. Agora, eu sou obrigado, de vez em quando, a acreditar mesmo aí, estando no 7º mandato de deputado federal. Tá, ok? Ontem, por exemplo, aqui, não foi o PSDB não, mas a esquerda toda, essa PT, PCdoB, PSOL, PPS, não deram urgência também para que nós pudéssemos discutir um projeto onde nós estaríamos criminalizando o terrorismo. Ou seja, o PT se fecha em copas aqui. Por quê? Porque o braço armado do PT realmente é o MST. Como eu botei uma foto aqui outro dia no meu Facebook de 2003, né, num evento aqui de desarmamento. Eu botei uma faixa enorme aqui na esplanada do Ministério. Infelizmente estava o nosso exército ali, obrigado ali a conduzir a destruição de armas, e na minha faixa estava escrito, né, o exército do PT é o MST. Agora, eu lamento que realmente não temos oposição aqui. O PSDB não é oposição. Não é oposição, mas de jeito nenhum. Tá ok? Parece, né? Que até que nessas grandes eleições informatizadas, há um acordo, você fica com o Estado para você, aquele para mim, aquele para não sei quem, o governo continua conosco ainda, porque nós estamos aí no mesmo barco. Parece que é isso aí. E cada vez mais, né? Eu vejo que se tivesse entrado o PSDB, eu acho, até como o Olavo mesmo disse, não querendo puxar o saco dele aí, longe disso aí, que ele, por uma via mais pacífica, chegaria mais facilmente onde o PT quer chegar, quase que por imposição. Sem dúvida, sem dúvida. Tem uma pergunta aqui. Alan, fala, manda ver, Paulo. A história do PSDB, eu costumava dizer que o PSDB é o PT com curso de etiqueta. Essa comparação que o professor Olavo fez, que a PT e PSDB são a piroca e a vaselina, eu acho mais apropriado. Vide o que acontece com o rabo do povo. Sem vaselina. Olha, a Dilma Rousseff, né, enquanto o Aécio Neves, né, segundo o jornal do Nordeste, falou escreveu lá que o Aécio Neves não podia se aproximar de mim, do Marco Feliciano e do Silas Malafaia, a gente assistia aqui, nos bastidores, a Dilma Rousseff abraçada com o Jean Willis. Tá? E aí o grande mote para você chamar a atenção do eleitorado é a defesa das criancinhas nas escolas, com aquele desgraçado, aquele kit gay, que tá sendo colocado em conta-gotas, né, nas escolas, para atingir as nossas criancinhas a partir de 5 anos de idade. E a partir do ano que vem, após 4 anos de idade. Nós não podemos levar aulas de sexo para as escolas, nem hétero e nem homo, de jeito nenhum. E o PT vinha fazendo isso, e o candidato do PSDB se furtou a discutir isso na televisão. E está o PT agora aqui, impondo, né, cada vez mais, menos não aprovado no Plano Nacional de Educação, a questão de ideologia de gênero, foi rejeitado aqui na casa, mas agora em Diário Oficial da União do dia 12, está bem claro, lá publicado em Diário Oficial do dia 12, uma criança, por exemplo, de 5, 6 anos de idade, que esteja nas escolas, o menino, caso ele queira ir no banheiro da menina, ele pode ir, no vestiário da menina ele pode ir, usar saia, usar calcinha, exigir que seja chamado de Mariazinha e não de Pedrinho. E o PSDB, por exemplo, né, assistiu isso tudo naquela época, né, e agora estamos assistindo, e eu não vejo um discurso tem que ser do partido, não pode ser do deputado isolado, mas do partido, que quer ser oposição, para defender as nossas crianças na sala de aula. Eu costumo sempre dizer, quando falo em rádio do Nordeste, né, o que vale mais? O cartão do Bolsa Família ou a dignidade do teu filho? Que a questão do homossexualismo, homossexualidade, cada um que siga o seu destino, né, mas que não sofre influência da escola. Um pai, uma mãe não quer que seu filho tenha aula de sexo na escola de jeito nenhum, e muito menos, a partir de 5 anos de idade, mostrar para a criancinha que ser homossexual é legal e é normal. Olha, esperar que o PSDB enfrente o PT é semelhante a esperar que uma bailarina suba um ringue e enfrente um boxeador peso pesado, dê socos nele. Não vai acontecer. No máximo, ela vai tentar seduzi-lo, vai tentar mexer com ele de outra forma, mas para porrada não vai. É isso, eles não conseguem. Agora, o que eu acho muito estranho é que você, se aproximando das bases do PSDB, com as pessoas que compõem o PSDB nos estados, no município, estão embaixo,
eles não agem assim, você nota que eles não têm esse preparo intelectual, e nem esperam isso. Me parece que há uma elite do partido apenas, que conduz tudo e que engana, inclusive, a própria base. Sabe? Talvez uma primeira geração de PSDBistas, que ainda são muito influentes, Zé Serra, Aloysio Nunes, o próprio Fernando Henrique, com todo o histórico deles de militância na esquerda, sejam os grandes corruptores do partido. Que as pessoas no chão mesmo, nos pequenos municípios e nos estados, eu não vejo eles assim. Até alguns já investidos em mandato, sabe? Me parece que eles também são enganados e não estão participando do jogo ativamente. É a impressão que eu tenho de campo, sabe? Você tá absolutamente certo, tá? Quando eu tive aí em Curitiba, né, aliás, em Londrina, lá para fazer aquelas palestras que você participou, inclusive, comigo, eu encontrei um político do PSDB, da alta esfera, que eu obviamente não vou citar o nome, no hotel, e nós paramos ali para conversar 10, 15 minutinhos, e ele me falou, categoricamente, ele falou que estraga, né, o PSDB Fernando Henrique Cardoso, José Serra e Aloysio Nunes, né? São eles os cabeças e são eles realmente que trazem toda essa carga ideológica de esquerda para o partido, porque a partir dali para baixo é o que você disse, né? Nós temos vários deputados do PSDB, por exemplo, que são contrários ao desarmamento. Foi o que aconteceu nessa questão da comissão especial. Quem entrar era o delegado Valdir, né? E o deputado João Campos, ambos de Goiás, né, que são contrários ao desarmamento. O que a cúpula do PSDB fez? Vetou os dois, né, e colocou 2 deputados que são favoráveis ao desarmamento. Então é isso que mata, né? Você tem realmente esse trio, né, que detona isso já desde a fundação do PSDB. O Álvaro Dias, a equipe do Álvaro Dias uma vez curtiu quando eu coloquei assim: queremos o PSDB como liderança verdadeira, sem o FHC e sem o Serra. Se a equipe dele errou, agora já era. Eles curtiram lá e eu fiz o print. Eles aparelham essas comissões. Você pode ver um caso importante aqui. A Comissão de Defesa Nacional e Relações Exteriores, ela foi completamente tomada pela esquerda. Eles não querem, a preocupação deles não tem nada a ver com a defesa nacional. Isso aqui que se exploda. Até que se tivesse algum interesse, não botariam ministros completamente de esquerda na frente da defesa. Mas querem lá aprovar todos os acordos, né, que a Comissão de Relações Exteriores, aprovar todos os acordos que o Brasil tem feito com essas repúblicas bolivarianas aqui na América do Sul e seguir caminho. Exatamente isso daí. E nós vamos ver agora o comportamento do PSDB nessas questões dentro da comissão. Se lá, quando começarmos a votar esses acordos internacionais, se o PSDB, por exemplo, ceder, é sinal que o sinal está mais do que claro que não há diferença entre eles, né? Apenas o PSDB é o PT com etiqueta. Vou concordar, foi com o Martins que falou isso aí. Professor Olavo, nós vimos essa semana, não só essa semana, nós vimos que o trabalho do Caiado tem sido uma oposição muito firme, e domingo ele teve uma reunião com jovens de liderança do DEM, falando da ameaça que o DEM, de acabar com a oposição do DEM, colocando o DEM em fusão com o PTB. E o Caiado tem feito uma oposição verdadeira, enfrentando, por exemplo, a Aloysio Nunes. Ele não vai deixar o povo brasileiro sangrar junto com a Dilma. E eu gostaria de saber da sua opinião sobre isso, porque eu acho que o Arnaldo Caiado tem feito um papel muito bom, que inclusive vai estar no Hangout com a gente, se Deus quiser, semana que vem. E queria que o senhor comentasse um pouco isso, logo, não adiantando o Hangout, mas falando um pouco desse trabalho dele, né? O deputado Caiado ele tem toda a razão. Deputado não é senador, né? Ele é senador agora. O senador Caiado tem toda a razão, porque está na cara que esta fusão é uma armadilha. Quer dizer, o DEM já se enfraqueceu muito ao longo dos tempos, tá certo? Por não compreender a situação real. Quer dizer, há um tempo atrás, se você falasse de Foro de São Paulo, o pessoal do DEM não queria nem ouvir falar. Tá certo? Então, é aquela inibição mental, aquele travamento mental que é a espiral do silêncio, no fim das contas. Mas tem alguns que não caíram nessa espiral do silêncio e o Caiado é um deles. Então, eu acho melhor o pessoal dar ouvido ao que ele está dizendo, porque essa advertência é muito séria. Agora, tem um negócio que eu queria falar a respeito do FHC. O FHC sempre se gaba de ser o maior discípulo que Antônio Gramsci tem no Brasil. Ele disse: eu entendo muito mais de Antônio Gramsci do que esse pessoal do PT. Ora,
A estratégia do Antônio Gramsci é apenas a sistematização da mendacidade. Quando ele fala que o partido tem que se transformar num poder onipresente e invisível, significa o seguinte: todo mundo está obedecendo o partido e o pessoal nem sabe. O que é isso? É a farsa total. Antônio Gramsci era um psicopata, meu Deus do céu. Uma mente realmente infame, maligna. Essa coisa da hegemonia. Hegemonia não significa conquistar corações e mentes, como disse esse idiota desse Janine Ribeiro, esse coitado. Conquistar corações e mentes é você enfrentar os adversários num debate franco. Ora, a hegemonia consiste exatamente em tornar impossível o debate franco, porque ela vai por ocupação de espaços. Você vai tirando emprego de um por um e ocupando o lugar. Então você domina todos os canais de comunicação e só existe o seu discurso. E pior, você tendo todos os meios de você impor a uniformidade do seu discurso, você ainda faz discurso contra o discurso único. O único discurso único é o deles. Né? Então, você vê a mendacidade, o cinismo é uma coisa assim, alucinante mesmo. Né? Nós não temos que respeitar mais essas pessoas. Né? Porque, veja, eu posso respeitar um adversário que vem com franqueza para discutir como veio, por exemplo, o doutor Alexandre Duguin. Eu sou contra tudo que ele pensa, mas ele foi um adversário leal, se propôs a um debate franco. Esse pessoal só faz fofoca pelas costas e foge do debate assim com terror. Eles gostam, por exemplo, com relação a mim, eles gostam, foge do debate e vai falar mal do Olavo lá na sala de aula para alunos que nunca o leram e nunca o lerão. É isso, isso é hegemonia, meu Deus do céu. E quem inventou tudo isso, essa técnica, foi o Antônio Gramsci. Então, o Antônio Gramsci não merece respeito nenhum, tá certo? E quem quer que o siga, quem quer que o leve a sério por mais de meia hora, ou é um imbecil ou está de má intenção, está de sacanagem. Agora, vamos analisar toda a conduta do seu FHC à luz da estratégia gramsciana, você vai entender tudo. Toda a figura, o personagem do FHC é uma invenção do Antônio Gramsci. Professor, agora pensando rapidamente, talvez este teatro forjado aí, desenhado por Antônio Gramsci, né, do partido onipresente, o partido dominando tudo, talvez nós já estejamos presenciando isso, e sendo esse emaranhado de siglas apenas disfarces, quando na verdade o mesmo discurso está dentro de praticamente todos os partidos. Note na nossa última eleição presidencial, quando nós tivemos como candidata Dilma Rousseff, que é do PT, tivemos a Marina Silva, que tem quase 20 anos de PT, ou mais, o Eduardo Jorge, que também tem cerca de 20 anos de PT, a Luciana Genro, também cerca de 20 anos do PT, ou seja, todo mundo vindo do PT, e mais o Aécio Neves, que é do PSDB, que faz esse papel que a gente está discutindo aqui. Então, era uma coisa só. Agora, você vê o que está acontecendo no Brasil? Assim, a sociedade brasileira, o povão, está revoltado com tudo isso e não quer mais nada disso. Mas acontece que essa turminha da hegemonia dominou toda a parte de cima. Dominou a burocracia, dominou as universidades, dominou a mídia, dominou a OAB, a ABI, a CNBB, quer dizer, todas essas entidades estão repletas de gente dele. E a mídia, então, nem se fala. Então, isso é uma luta, vamos dizer, do povo contra essa elite, e que tem na sua mão os canais de comunicação. Isso que nós temos que quebrar em primeiro lugar. Por exemplo, a CNBB, vamos falar o português claro, existe um decreto do Papa Pio XII, confirmado depois pelo Papa João XXIII, que qualquer católico que dê apoio a um movimento ou partido ou governo comunista está automaticamente excomungado. A expressão é lata sententia, quer dizer que não depende de um decreto do Vaticano. Ele está excomungado automaticamente. Agora, vê esse pessoal da CNBB com o retrato do Che Guevara, falar dessa reforma política, etc. Então, a gente tem que avisar as pessoas, os católicos, não acreditem nesses caras, eles são excomungados, eles não... bispo, eminência, etc. Não é bispo merda nenhuma, não é padre merda nenhuma, não é sequer um membro da igreja. Esse pessoal tem que ser expulso a pontapés. Eu sugiro o seguinte, quando você vê um bispo fazendo propaganda com Che Guevara, etc., tem que fazer um requerimento para o Vaticano, falar, olha, eu sei que o indivíduo já está excomungado, lata sententia,
Nós queremos apenas que o Vaticano confirme a sua excomunhão, a aplicação desta sentença geral a este indivíduo em particular. A gente tem que superlotar o Vaticano com esse requerimento. O Vaticano não vai poder dizer não, porque o decreto de Pio XII e João XXIII é muito claro. Você apoiou um movimento comunista, você está excomungado. Para você voltar para a igreja, você tem que se dirigir a um bispo autêntico, confessar o seu pecado e pedir o reingresso. E essa gente toda não vai fazer isso não, porque eles não estão arrependidos nem um pouco. Então tem que tirar para fora. Outra coisa, CNBB não é um órgão da igreja, isso é típico negócio gramsciano. Quer dizer, você coloca lá uma entidade com o nome de bispo do Brasil, dá a impressão que é a igreja. Não é, é uma simples ONG, é um órgão particular. Agora, a mídia, honesta coisa, a mídia confirma, a mídia sempre quer saber a opinião da igreja, vamos falar com a CNBB. Então você cria essa farsa de dois lados, você está entendendo? E está enganando a população. Então vamos acabar com isso. CNBB não representa a igreja coisa nenhuma. Esses bispos marxistas e tal não são bispos, não são padres, não são sequer membros da igreja. Isso é um bando de excomungados filhos da puta. E tem que ser posto para fora da igreja a pontapés. Ó, quando a gente fala eminência é o caralho, não é sua eminência, é sua excrescência. Isso mesmo. Eu gostaria de perguntar até pro deputado Jair Bolsonaro. Tem um vídeo, uma entrevista que foi feita pela Globo News, tem tempo já, com o general Leônidas, pedindo para que falasse tudo sobre o regime militar e tem um momento onde ele fala dos crimes que os comunistas fizeram, eles estavam armados, eles eram subversivos. E aí chega um momento que o Lula era presidente, ele falou assim, não é porque o Lula é presidente, mas o Lula eu não considero um subversivo porque ele agiu no campo democrático. Acredite se quiser, esse foi o general Leônidas que falou isso, o vídeo está lá no Terça Livre, é só colocar lá embaixo, terçalivre.com. Nós sabemos que o regime militar protegia o Lula e afagava a cabeça dele. Era a ideia daquele idiota do Golbery Couto em cima, a teoria da panela de pressão. A gente não pode fechar todos os canais, tem que deixar uma valvulinha para escapar a pressão. E a valvulinha era as universidades e o PT. Então foi a oposição consentida. Só que os militares, na época, não tinham estudado Antônio Gramsci. Né? Quando eu publiquei o meu livro sobre Antônio Gramsci em 1993, a primeira reação do militar veio 8 anos depois. Daí que eles começaram a se tocar de que existia o negócio do Antônio Gramsci. Daí o general Sérgio Coutinho, já falecido, escreveu 2 livros excelentes e começou a ensinar os colegas. Então, aquele livro significa o seguinte, nós fomos feitos de trouxas. Nós fomos lá esmagar a guerrilha, mas a guerrilha era apenas o boi de piranha, tá entendendo? Enquanto a gente estava combatendo as guerrilhas, estava passando pelo outro lado, né? O PT com a conversa de democracia, etc, etc. Outra coisa que tem que ser contada direito é o seguinte, é claro que houve crimes do governo contra os comunistas, né? Houve, sem dúvida que houve. Só que, qual parte do governo? Foram as Forças Armadas? Não. Estuda a história do Superior Tribunal Militar e você vai ver que perfeição de respeito às leis e ao direito, onde todos os acusados sempre tiveram amplo direito à defesa e estavam sob a proteção do STM. A história do STM é muito honrosa, isto na confissão dos próprios advogados de presos políticos. Essa história ninguém fala. Em que regime comunista que os acusados têm um tribunal militar que os protege e lhes dá amplo direito à defesa? Nunca houve isso, meu Deus do céu. Olavo, me permite aí o Alan, quando fala do ex-ministro Leônidas Pires Gonçalves, o qual eu conheço, de vez em quando vou no apartamento dele, tá? Essas entrevistas todas são gravadas. Tá? Você pode ver, você pega uma Miriam Leitão da vida, essa figuraça aí, e ela, ao vivo, entrevista pessoas que interessam para ela. Quando chega ao nosso lado, não tem espaço. É gravado o negócio, não é comigo. Até num programa desse idiota aí chamado Rafinha Bastos, ele me convidou no final do ano para o programa dele, eu só exigi uma coisa, né? E eu levasse um colega meu e com um telefone celular, ele simplesmente filmasse o que estava acontecendo ali para não acontecer o ocorrido 3 meses antes, onde ele fica 1h10 gravando comigo e depois bota 10 minutos no ar de besteira. Ou então aquela canalice do seu Marcelo Tais, no caso Preta Gil para comigo, onde eu respondo perguntas numa laptop, né? E dou a resposta e depois ele inverte as respostas e depois fica aquela resposta atravessada minha, que meu filho não se relacionaria com negra, não sei o que, tal. Completamente deturpado. E
e o PGR me queria 8 anos de cadeia comigo aqui no Supremo Tribunal Federal. E como a TV Bandeirantes, na minha defesa, não forneceu a fita bruta, porque eles falaram lá que ela foi reutilizada, daí o Janot foi obrigado a pedir o arquivamento da minha ação no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eu sou o tempo todo, eu sou uma vítima, mas que, na verdade, a grande mídia, né, me bota como vilão. Apenas isso daí. E até a própria Preta Gil chorando, etc., naquele momento, não sei o que vou fazer, etc. E ela ganhou uma popularidade enorme em cima de mim. Eu fiquei pagando o pato, estou pagando o pato ainda, e apesar de ter pedido o arquivamento, o procurador, eu estou na mão do ministro Barroso, aqui no STF. E agora nós temos um problema, né? São turmas que nos julgam. Julgar parlamentar são turmas. Então a turma onde eu serei julgada lá, na verdade são 5, né? Mas 3 são maioria, 2-1 decide. E eles não são obrigados a seguir a determinação aí o encaminhamento, né? O parecer do Ministério Público. Então eu posso ser condenado por uma coisa sem prova nenhuma. Como, por exemplo, permite até contar mais um fato aqui, eu sou o maior criminoso ambiental do Brasil. Mesmo sem materialidade, sem nada, eu estou sendo processado no Supremo Tribunal Federal por, segundo ele, estar pescando no dia 6 de março de 2002, lá na Baía de Angra, com uma varinha na mão, no barquinho, etc. Mas, no dia 6 de março, né, eu marquei minha presença aqui no painel eletrônico da Câmara, e é impossível, naquele horário, naquele local, eu ser aí, responder por qualquer processo, respondendo um crime ambiental. Mas o processo está no Supremo Tribunal Federal. Eu sofro desgaste o tempo todo, criminoso ambiental, racista, e num dado momento, como turma julgo, 3 reunidos, podem me condenar. E o sonho deles, com toda certeza, é me deixar inelegível para 2018. Que não é que eu queira ser candidato a isso ou aquilo, não. É que eu, numa possível candidatura, eu tenho direito, né, presidencial, simplesmente com argumentos, botar uma pá de cal na candidatura do PT, ou até mesmo do PSDB. Então, para ser um alvo compensador, não só para o PT, como para o PSDB, me tornando inelegível, me tirando de combate, longe de eu querer chegar, longe, até que eu pretendo disputar uma eleição, caso tenha clima no momento, né, majoritária, para exatamente mostrar que o Brasil é muito maior que a discussão de botequim ou de candidatura de prefeitura do interior sobre Pronatec e Bolsa Família. Você não viu, Olavo, a gente podia conversar muito sobre isso aqui, discutimos a política externa nossa, a questão do nióbio, esse crime que é a demarcação de terra indígena, né? A maneira como o agronegócio é massacrado em nosso país. O Bené aí, a questão de um fazendeiro, Bené, não poder ter uma arma dentro de casa, é quase impossível ter uma arma para se defender dentro de casa. A questão de um governo nos jogar um contra os outros, é branco contra negro, é homossexual contra heterossexual, é pai contra filho, é nortista contra sulista, é rico contra pobre, nos dividindo o tempo todo. Eu quero melhorar o nível do debate e mostrar que o Brasil é muito maior do que os dois partidos, né, querem colocar na mesa aqui como um sendo melhor ou outro sendo pior do que ele. Tenho 2 coisinhas a observar aí, deputado. A primeira é a seguinte: essa coisa de jogar todo mundo contra todo mundo é evidentemente uma política de ódio. Quer dizer, eles semeiam ódio e daí quando alguém fica bravo com ele, eles dizem: ah, você tem ódio. É uma coisa de um cinismo absurdo. Segunda coisa que eu quero lhe contar: eu estou comemorando este ano meio século de jornalismo. Eu comecei a trabalhar nessa porcaria com 18 anos de idade. E a maior parte do tempo que eu trabalhei no jornalismo foi com companheiros que eram comunistas. E, note bem, essa coisa de você distorcer a frase, de você pegar uma frase do sujeito e dar-lhe um sentido que o compromete, é considerado alta técnica de jornalismo, grande arte. As pessoas se orgulhavam de fazer isso. Todos eles. Eles pegavam a entrevista do cara, trocavam a ordem, mudavam uma palavra aqui, outra ali, e daí vinha mostrar: olha só que beleza, olha o que eu fiz. Eu vi dezenas de caras fazendo isso. Eles consideram isso obrigação. É o tal negócio: leia o livro do Leonardo Padura, você vai ver. Mentira é auto-obrigação moral para essa gente. E, insisto, tem que haver um estudo aprofundado da penetração do Partido Comunista na mídia brasileira, que é muito maior do que as pessoas imaginam. E tem alguns camaradas que são comentaristas de mídia, que são os mais equilibrados e moderados de todos. E justamente estes são os mais perigosos. Estes são os homens da KGB. Eu sei por nome, o nome dele está lá na lista da KGB. Não dá para enganar. Né? O Anselmo Góes mesmo é o réu, confesso, né? Outra coisa que era comigo aí,
Eu dei uma entrevista para um jornal Chapa Branca aqui, chamado Zero Hora, lá de Porto Alegre. E a discussão foi sobre salário, né? Homem e mulher. E eu fiz um relato de uma pesquisa do IBGE, por que a mulher ganha menos no Brasil. Um do fator preponderante junto à classe empresarial, né, é a questão da licença gestante. E eu toquei nesse assunto baseado no IBGE. O Zé Lóis estampa na capa, na manchete interna. Deputado Jair Bolsonaro defende que mulher ganhe menos do que homem. E o brasileiro... ele apenas a manchete, não lê a matéria embaixo. Eu levei porrada até não querer mais. Ainda estou levando porrada por causa disso daí. Até que seria um imbecil se falasse isso aí. E sabe por que eu saí da Zero Hora? Eu contei lá no artigo a história de uma ONG, que os caras inventaram uma ONG no Rio Grande do Sul, pegaram uma verba do governo de 20 e tantos milhões, entregaram para a filha do Lula e fecharam a ONG. Eu contei essa história, daí veio o Nelson Sirotsky dizer, não, isso não está de acordo com as nossas normas de ética. É a norma de ética, o caralho, isso aí você está querendo me enganar, está querendo me fazer de idiota, porra. Né? É assim, esse pessoal é assim, e eles se orgulham de ser assim. Quem quer que tenha sofrido influência de comunista na sua juventude, ou ele faz um exame de consciência profundo para se limpar disso até o fundo da alma, ou ele continua mentiroso pro resto da vida, ele pega aqueles trejeitos, aqueles cacuetes mentais, e continua repetindo, e vamos dizer, é a mentira automática. Olha, me permite aqui, eu acho que vale, me permite aqui, eu não quero polarizar, não. A revista, olha só, lá, minha mãe acabou de fazer 88 anos, a dona Olinda, 7 filhos. Uma coitada do interior, lá do Vado Ribeiro, ela é pobre em São Paulo. A revista Crescer, um mês atrás, foi lá para entrevistá-la. E acabou, o meu irmão deu mole, acabou entrevistando minha mãe. A primeira pergunta da minha mãe é a seguinte, o Jair era de falar besteira? Minha mãe, coitada, não, o Jair não era de falar besteira. Manchete. Jair não era de falar besteira, diz Olinda Bolsonaro, mãe de Jair Bolsonaro. Vai dizer que eu só falo besteira hoje em dia. Faz isso com uma senhora, minha mãe, que inclusive tem um problema de saúde, não quero citar aqui, tá? Que essa é natural nessa idade, né? Se nós chegarmos lá, né? Nós vamos enfrentar algum problema, com toda certeza, mas abusar da inocência de uma senhora de 88 anos de idade para me atingir como o Jair Bolsonaro não era de falar besteira, segundo a sua mãe. Aí tem que responder, e a sua mãe já rodava bolsinha quando era jovem ou começou depois de velha? Assim tem que responder, a gente tem que responder com total falta de respeito. Respeito é para quem merece respeito, para essa gente não, porra. Olha, isso é extremamente comum, né? Eu lembro que em 2003, 2004, quando eu comecei a me aprofundar mesmo na questão do desarmamento, quando começou a surgir a possibilidade de um referendo, eu fui fazer um media training, né? Para quem não sabe, aí é um treinamento para você atender jornalistas, para você atender a mídia, né? E a jornalista que ministrou esse media training para mim, ela falou, olha, a não ser que a entrevista seja ao vivo, né, a única coisa que pode garantir um pouquinho de segurança para você é responder qualquer coisa em 30 segundos, e sem respirar no meio, para não ter corte. Ele falou, é a única solução. Ela falou, porque a mídia vai distorcer, vai usar só o que for interessante, vai editar, né? E isso aconteceu diversas vezes com várias pessoas que eu conheço. Acho que o Bolsonaro, acho que é o caso mais clássico disso, né? Vive acontecendo. Graças a Deus comigo, eu acho que foi uma ou duas vezes, só que foi coisa bem pequena, mas muitas vezes até por burrice do jornalista que estava me atendendo, que realmente você percebe que o cara, na hora de passar para o papel que você falou, ele realmente não entendeu bosta nenhuma, né? Isso também é muito comum, mas é assim que acontece. Eu queria aproveitar, o Bolsonaro, comentar uma coisa que aconteceu hoje. A gente recebeu uma notícia, tá? Da Câmara, tá? Que a assessoria do Exército foi procurar hoje a deputada Jo Moraes, que é do PCdoB, né? E que hoje preside a Comissão de Segurança Nacional, de Defesa e Segurança Nacional, para um projeto um PDC do deputado Alexandre Leite siga na comissão. O que é esse PDC? Esse PDC, ele visa tornar nulo, né, aquela regulamentação que foi feita pelo Exército agora, que acabou com a vida dos atiradores e colecionadores de armas
no Brasil, né? E eu achei isso extremamente grave, né? Extremamente grave. Você imaginar alguém do Exército Brasileiro, né, procurando uma deputada do Partido Comunista do Brasil, né, para continuar aí nessa campanha de desarmamento da população. Então, acho que é muito importante que você verificasse isso, verificasse até a veracidade dessa informação, mas, de qualquer maneira, a gente sabe que é muito assustador cogitar com alguma coisa parecida com isso. Eu não tenho a informação de alguém do Exército ter procurado a deputada Jo Moraes. Mas a informação que eu posso te dar, a questão do CAC, né, que são os caçadores, atiradores e colecionadores, aquela portaria, no máximo em 2 semanas, informação concreta, ela vai ser alterada, que ela estava muito rígida. Tá? Agora, o que o deputado Alexandre Leite fez nesse momento aqui? Ele entrou com um projeto de decreto legislativo para anular aquela portaria realmente, e também entrou com um pedido de informações sobre armas e munições, quer dizer, não me entender, extrapolou até porque as Forças Armadas, não só o Exército, as Forças Armadas sempre esteve aberta a qualquer diálogo conosco aqui, e o Alexandre também, via comissão, né, querendo uma audiência pública para ouvir o general-chefe do COLOG, o Comando Logístico, né, sobre essa portaria. Eu acho que se excedeu o Leite, né, é um jovem ainda, parlamentar, ele pode achar que eu estou equivocado, errado aqui, tudo bem. Eu já conversei com ele sobre esse assunto, e não falo em nome do Exército, em nome de general nenhum, mas falei que com toda certeza as portas estão abertas para conversar sobre esse assunto, até porque há um entendimento do Exército, né, de que essa portaria ela foi um tanto quanto draconiana. E eu tenho falado agora para todos os militares das Forças Armadas aqui, ativa, é lógico, né, que essa questão de essa rigidez no desarmamento não pode cair no nosso colo, não é responsabilidade nossa. O próprio Estatuto do Desarmamento, né, tem um artigo, um dispositivo que fala que para você adquirir uma arma, você tem que comprovar a efetiva necessidade. E o governo, via Ministério da Justiça, né, determina a Polícia Federal que simplesmente inviabilize a possibilidade de você comprar uma arma para ter dentro da tua casa. E o pior, né, Bolsonaro, é exatamente isso que acontece agora com essa nova portaria do Exército. Porque agora, por exemplo, para você passar, né, você comprar uma arma nova para o tiro esportivo, você tem que justificar por que você precisa dessa arma. Isso é surreal, né? Eu tive na reunião, que foi aqui no quartel-general, aqui no Ibirapuera, né, com o pessoal da DFPC, e eu confesso, eu fiquei muito assustado. Porque você assistir na sua frente um coronel dizer que uma coleção de armas particular, né, ela tem que ter função social, puta que pariu, entendeu? Minha cara caiu, assim. Olha o que aconteceu, Bené. Multiplicou rapidamente por 15 o número de pedidos de pessoas que querem se cadastrar no CAC. Então esse número aqui até congestionou aí a burocracia do Exército Brasileiro. E aí foi plotado que existiam algumas pessoas de má fé. Então a conclusão que eu cheguei agora, conversando com alguns generais do Exército Brasileiro, é que eles chegaram à conclusão que foi um pouco precipitada aquela decisão, e não é porque alguns fraudam, você cria uma lei para proteger, uma lei não, uma portaria, no caso, que inviabiliza a vida de quase todo mundo que quer ter uma arma. Agora, reconheçamos também que o Exército notou que grande parte das pessoas encontraram o CAC uma maneira de ter uma arma dentro de casa. Eu, inclusive, na campanha de desarmamento, Bené, eu, inclusive, tinha uma faixa que andava com o Rio de Janeiro, entregue suas armas, o governo e os vagabundos agradecem. Tá, okay? Eu dizia claramente, caso passasse ali no referendo, né, o sim ganhasse, eu ia ter uma arma fria comigo. Deu o pessoal me questionar, mas deputado, o senhor como deputado está pregando que se descumpra a lei? Eu falei, sim, porque a minha vida vale muito mais que um pedaço de papel. Pode ter certeza que o nosso Exército Brasileiro, não falo pelo Exército Brasileiro, entendeu o que está acontecendo e a mudança nessa portaria agora vai fazer justiça com todo mundo. Tomara que sim mesmo. O Paulo aqui está precisando de sair, né, Paulo? Estou, lamentavelmente. Não, beleza. Pessoal, peço desculpa para vocês, eu vou ter que sair, estou com um problema aqui. Enfim, uma pena não poder curtir mais com vocês e participar mais longamente da nossa conversa. Espero uma oportunidade, uma situação um pouco melhor. Boa noite para vocês. Obrigado, Paulo. Tchau, Paulo. Trabalho, volta o tempo. Nós recebemos muitas perguntas aqui, e algumas perguntas foram respondidas em outros hangouts. Por exemplo, houveram muitas perguntas, o pessoal pedindo para o Olavo comentar, o Bené comentar,
o Bolsonaro comentar sobre a intervenção militar. Nós comentamos sobre isso no outro vídeo, nós vamos colocar aqui depois linkado. Mas eu gostaria que vocês comentassem para o nosso público hoje, que está sendo, acho que, tem 5 mil pessoas online aqui assistindo, e explicando, né, o Olavo já falou isso várias vezes, mas só porque hoje, com certeza, tem um público muito novo, que nunca ouviu falar no Terça Livre, nunca assistiu os nossos hangouts, e acha que o impeachment não vai acontecer. O impeachment não vai acontecer porque eles vão continuar engavetando, e as pessoas estão com medo de que depois do dia 12 o povo fique com menos força para ir para as ruas, já que vai ter um engavetamento contínuo do impeachment. Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, pessoal. Bom, o que eu disse desde o início foi o seguinte: intervenção militar não se pede. As intervenções militares acontecem quando a situação chega ao insustentável. Só para lhe dar um exemplo. No Chile, os militares intervieram quando o governo da Unidade Popular já havia matado 1.200 pessoas. Tá? No Brasil, em 64, você tinha aquela sucessão de greves, o país estava parado e você já tinha a quebra da hierarquia militar com a rebelião dos sargentos. Aí sim os militares intervêm, quando há uma crise dessas proporções. Agora, o povo sair na rua pedindo, não adianta nada. Os militares disseram, nós sairemos se o povo pedir, é uma maneira metafórica de dizer, não basta pedir. Agora acontece que, em 64, havia uma crise estrutural criada pelo próprio governo. Depois, a esquerda aprendeu a fazer as coisas de uma outra maneira, que é a crise camuflada. Nós estamos numa crise, nós estamos em plena anomia, só que disfarçada, bem camuflada pelo quê? Pelo poder onipresente e invisível. Então, qual é a nossa obrigação? Tornar claro o estado de crise. Tá? É isso que nós temos que fazer. Aí sim, você não precisa pedir intervenção. Se o Comando das Forças Armadas percebe que nós estamos já num estado de anomia, eles vão intervir de qualquer jeito, não é pedindo, né? Venham militares, façam isso. Não é assim que se faz. Faz a sua parte. Né? A nossa parte é intensificar esses protestos e torná-los permanentes. Como no Egito, onde o povo ficou na rua 18 dias, direto. Não foi algumas horas, foi 18 dias. Como aconteceu na Rússia, quando o povo chefiado pelo Yeltsin resistiu a tanques de guerra, meu Deus do céu. Agora, não é porque você fez 2 passeatas que o governo vai cair. Não é assim. No domingo ainda por cima, né? No domingo ainda por cima. No domingo. Não, o domingo até que não foi má ideia, porque ninguém está trabalhando no domingo. Não é isso? Eu vejo, Olavo, a comparação que eu faço, eu perguntaria, você quer a PM dentro, a Polícia Militar dentro da tua casa? Não, é lógico que você não quer. Agora, se tiver um bando de marginais na tua casa com a tua mãe feita refém, daí você quer a Polícia Militar lá dentro. O que eu entendo que o povo fala em intervenção militar aí, ele tem saudades, né, dos valores daquela época. Não foi uma maravilha o período militar, até não tem governo maravilha em lugar nenhum do mundo. Mas em comparação com essa porcaria que está aí hoje, nem se compara. E você pode ver, os exemplos, você não pegou nenhum general que tenha enriquecido, corrupção em qualquer lugar, mas não esses níveis que acontece hoje em dia, você não pega um general que tenha enriquecido naquela época, pô. Okay? Tanto é que se tivesse o PT, o PSDB já tinham detonado esse cara. É a mesma coisa no meu caso aqui. Quando apareceu um furinho meu qualquer, a imprensa, o PT, PCdoB, PSOL vão arrebentar comigo, né? Agora, você pode ver, quando você falou no Chile aí, Olavo, em 73, quando o Pinochet botou para quebrar lá, dentro do Chile havia mais de 30 mil cubanos lá dentro. O Pinochet não podia chegar com flores lá dentro, tá certo? Então aquilo foi espontâneo do Exército Brasileiro. E aqui está a nossa casa, né? Continuar nessa situação que está aí, alguma coisa vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer. Agora você pode ver, o nosso povo aí, agora com a inflação batendo as portas, e o governo não tem como arranjar mais recursos para o Bolsa Família, fica difícil, o povo com fome, desarmado, crise social, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei se nós temos aqui 20 ou 30 mil cubanos, angolanos, haitianos, até iranianos aqui dentro. O que esse pessoal está fazendo aqui dentro? Eles não vieram aqui para passar férias. Vimos agora há pouco uma médica que desertou porque o marido veio visitá-la com um filho de 5 anos. Quando o regime cubano mandou ela voltar, mandou o marido e o filho voltar para Cuba, e desertaram, foram para os Estados Unidos, pô. Tá, okay? Então esses cubanos estão aqui, eles estão aqui com uma missão, pode ter certeza, não é atender o pobre,
Se discute atender o pobre como com um trabalho de médico que não é verdade. Não é verdade. Tá ok? Eles não vão entender. Tem uma missão aqui dentro. O MST está aí. Não temos dúvida que o MST continua as suas cabeças, né, liderando, né, treinando em Cuba. Tá ok? Esse grande Estado bolivariano que cada vez é uma maior aproximação do nosso governo aqui com esses países bolivarianos. Eles têm vontade, loja, ideia e planos para transformar toda a América Latina socialista. E o Brasil, como o maior país, tem que estar à frente disso aí. Me permito até desconfiar do PT, quando te manda 1 milhão por ano para a família Castro lá, uma parte disso, 20% ou 30%, né? 300, talvez 400 milhões, voltem para cá para financiar o Fundo de São Paulo, para financiar a guerrilha. Quando a Dilma aqui, no Equador também, resolve liberar o espaço aéreo aqui para aeronaves de toda a América Latina, eu entendo que isso daí não é apenas para um possível tráfico de entorpecentes, mas sim para o tráfico de armas. Então, essas questões todas estão nesse caldeirão. Tudo pode acontecer. Eu sempre falo para quem me ouve, né? Compre as suas armas. Agora você vai querer responder, mas comprar como se a legislação não permita? Eu respondo, compre as suas armas. A sua vida vale mais que qualquer pedaço de papel. Outra coisa, até eu lancei um slogan falando, nós não precisamos da intervenção militar, precisamos da intervenção popular. Porque uma intervenção militar, se existe, ela é apenas um prolongamento de uma intervenção popular que já existe. Já existia antes. Se você acompanha a história de 64, aquilo não foi um movimento que apareceu do dia para a noite, foi uma luta de 2 anos. Luta popular de 2 anos. Quer dizer, você tinha uma forte oposição no Congresso, você tinha manifestações públicas antes, você tinha, vamos dizer, um monte de intelectuais, a maioria dos intelectuais a favor do movimento 64, inclusive outros que depois mudaram. E quem caçou o João Goulart foi o Congresso Nacional, na madrugada de exatamente. 4. O Ulisses Guimarães já dizia, não sei se foi naquela época, o que o povo quer, essa casa vota. Independente de qualquer acusação, de um dia para outro, o Congresso Nacional resolveu caçar o mandato de João Goulart. E essa esquerda canalha, até hoje, fala em golpe militar. E o Congresso, inclusive com voto aberto de Ulisses Guimarães, né, elegeu o Castelo Branco dia 9 de abril de 64. Note bem, deputado. Entre os comandantes militares da intervenção e o Congresso Nacional, naquele dia que eles fizeram a cassação, não houve nenhum contato. Não foi nenhum general que mandou os deputados caçarem o mandato. Ele foi a iniciativa deles mesmo. Certo. Tá certo. Então, havendo a pressão popular, que não vai ser uma, 1 ou 2 ou 3 passeatas num domingo, né? Eu entendo aqui, eu não quero coordenar nada, até porque quando se fala em político, né, sempre o pessoal fica com o pé atrás. É que eu sou político, eu sou capitão do Exército, mas sou político. Nós temos que buscar vocês, eu estou pronto para colaborar, né? Buscar uma maneira de pressionar, de modo que a economia do Brasil passe por isso aí, porque não tem outro caminho, não me entender? Não tem outro caminho. E nós devemos, dessa forma, pressionar o Congresso Nacional para tomar providência. Não falta processo de impedimento chegando aqui contra a Dilma, aqui para o Eduardo Cunha decidir. Não falta processo. Ele pode, simplesmente, em um dado momento, jogar um processo desse, né, para o plenário decidir. Daí vai haver a pressão popular em cima dos parlamentares para votar, para que se abra processo contra ela. Até porque, Olavo, a maior beneficiária do Petrolão foi a Dilma Rousseff. Por quê? Enquanto o pessoal assaltava a Petrobras, tudo que interessava para o governo era aprovado nessa casa. Mesma coisa com a questão do mensalão. Enquanto existia o mensalão, tudo que o Lula queria aprovar aqui, ele aprovava. Okay? Então, o maior beneficiário quem é? É quem botou dinheiro no bolso? Tu me entender? Sim. Outra coisa, na verdade, nem precisa o impeachment. A Dilma tem que ser caçada por causa desses empréstimos ilegais e secretos que ela fez para Angola, para Cuba, etc, etc. Porque o artigo 49 da Constituição diz claramente qualquer acordo internacional que implique despesas para a União só pode ser feito pelo Congresso. A mulher faz sem passar pelo Congresso e ainda torna secretos esses acordos. Isso é motivo mais que suficiente para caçar o mandato da desgraçada na mesma hora, sem nem impeachment. Jogo rápido aqui, o Bené falar. Inclusive, Olavo, talvez não seja novidade para mim, de que eu não vi publicado aí, o Brasil aqui com o dinheiro do BNDES, né, 80% do BNDES, construiu a linha de transmissão de Itaipu Nacional para Assunção.
Ou seja, a classe empresarial em São Paulo já está num sufoco, porque não tem qualquer garantia em sua matriz energética, vai perder aquilo que nós comprávamos do Paraguai, que está indo agora para Assunção, onde, pelo que me parece, eles vão produzir alumínio lá com a energia de Itaipu Binacional. Esse problema de mídia é muito mais sério do que parece. A mídia se chama mídia porque ela está no meio, quer dizer, ela interconecta todos os setores da sociedade. Isso quer dizer que a maior parte das pessoas, inclusive os militares, só recebe informação pelo Globo, pela Folha. Nós temos que imediatamente criar outros canais de informação que cheguem a essas pessoas. Por exemplo, quando o presidente do clube militar fez aquele discurso dizendo, não, a Dilma, não podemos negar que a Dilma foi eleita democraticamente e legalmente, certamente ele tirou essa informação da Folha, do Globo, etc, etc. Ele não tem a informação de fonte primária. Então, a circulação de informações no Brasil ainda é muito deficiente. Nós não podemos contar com o Globo, com Folha, nem mesmo com a Veja. Você vê, a Veja está fazendo um belo trabalho, o Reinaldo Azevedo, a Joyce Hasselman, o Augusto Nunes, tem uma maior apreciação pelo que eles estão fazendo. Mas nós não podemos esquecer que a editora Abril, na pessoa do seu Robert Chivita, foi uma das grandes responsáveis pela destruição da infância brasileira. As revistas Escola e Sala de Aula foram os instrumentos fundamentais para a adoção do socioconstrutivismo, que é uma teoria marxista, materialista, dialética, feita já para subjugar o cérebro das crianças, e que hoje está provado que o socioconstrutivismo cria até lesão cerebral. Isso aí a editora Abril fez. Tá entendendo? E às vezes, veja, por que às vezes fazem uma oposição muito moderada, que tem rabo preso no passado? Então não podemos contar com ninguém, nem mesmo a Veja é 100% confiável. Ela é confiável em parte, tá certo? Então, os fatos que eles dizem são verdadeiros. As interpretações, às vezes, são já um pouco trabalhadas e amortecidas, como, por exemplo, o Marco Antônio Villa dizendo, não quero nem saber desse negócio de Folha de São Paulo. Se ele não quer saber de Folha de São Paulo, não quer saber de nada do que está acontecendo. Porque é o que falou o ex-ministro Lampreia. Note bem, que falou depois dele sair do cargo. Porque enquanto ele estava lá dentro, não deixava ele falar. Ele diz, tudo que está acontecendo tem origem no Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo governa o Brasil. O pessoal não costuma medir o tamanho, a dimensão do poder do Foro de São Paulo. Inclusive, quando falo da corrupção, a diferença específica da corrupção que existe hoje no Brasil e a da que existia em outras épocas é que esta aqui é um sistema de engenharia para favorecer um projeto total de poder. Então, a corrupção não é um fenômeno isolado. E o mal não é a corrupção, o mal é o corrupto. Corrupção é um universal abstrato. Corrupção, você não pode prender a corrupção, você não pode botar a corrupção na cadeia, você tem que botar o corrupto. Quem é o corrupto e o grande corruptor? O Foro de São Paulo. Então, este é o alvo principal da nossa luta. Inclusive, derrotando o Foro de São Paulo no Brasil, nós quebramos a espinha dorsal do monstro em toda a América Latina. Eles estão apavorados por causa disso. E apavorados com justa razão, o Rui Falcão não tinha convocado uma passeata para hoje, com todo o poder que eles têm, com todo o dinheiro que eles têm, com todo o controle de mídia que eles têm, não conseguem botar meia dúzia de gato pingado. Vai ver porque faltou mortadela, pô. Então, eu falei, cadê a passeata, Rui Falcão? É a passeata confidencial. É a passeata secreta. Ninguém viu. Então, eles já caíram no ridículo faz muito tempo. Agora, um governo que tem 7% de aprovação, que tinha 7% na semana passada, agora deve ser 5%, se um governo com 7% de aprovação conseguir sobreviver, é porque já não tem democracia mais. Nenhum governo com 7% de aprovação pode continuar lá. E esses caras continuam com aquela cara de pau, fingindo que eles são realmente os governantes quando não são. Eu aqui digo claramente, a Dilma Rousseff não é presidente do Brasil. Ela foi eleita por um meio fraudulento que se chama apuração secreta. Não se pode aceitá-la como presidente. É preciso caçar o mandato desgraçada já. E acabar com essa farsa de uma vez por todas. Isso é uma coisa tão evidente. Agora, eu sei o seguinte, quando eu falo as coisas, o pessoal leva 5, 6 anos para meter aqui na cabeça. Por que está todo mundo assim? É o socioconstrutivismo. Aprenderam a ler por método socioconstrutivismo, levam 1 ano e meio para tirar uma conclusão que devia tirar em 2 segundos. Isso, uma grande parte da população está assim. Senão, já teriam percebido tudo há muito tempo. Na primeira vez que eu... Por exemplo, quando eu divulguei o discurso do Lula, que saiu no próprio site da presidência,
contando as atividades clandestinas do Foro de São Paulo e dizendo que ele tomava decisões de governo em reuniões secretas com Hugo Chávez e Fidel Castro. A hora que falou isso, já era para tirar o cara de lá, pô, imediatamente. Você não pode permitir, como organização estrangeira, cuja língua oficial é o espanhol, de governo o Brasil. Não tem o menor sentido isso aí. Ou seja, esse cara já era para ter sido caçado há muito tempo, mas o cérebro nacional está meio lento. Né? Todo mundo que foi alfabetizado depois dos anos 70 foi todo mundo no sócio-construtivismo. E é um desastre. Você vê, no Brasil tem grandes educadores, como o Luiz Carlos Faria da Silva, o professor Pierluigi Piazza, eles estão explicando há 20 anos a devastação que isto produz na inteligência das pessoas. Então, a destruição da inteligência dos brasileiros foi o primeiro passo. E começou, note bem, quando que eles começaram isso? Começaram ainda no tempo dos militares, porque ocupavam postos importantes na educação, escreviam para a revista Escola e Sala de Aula, estavam lá na Fundação Vitor Chivita, e foram empurrando esse sócio-construtivismo, que foi inventado por um advogado comunista chamado Lev Vygotsky, que nunca foi educador na vida, nunca educou um cachorro, porra. Né? E outros, como Emília Ferreiro e Paulo Freire, etc. Quando eu falo de Paulo Freire, me mostre um escritor, um filósofo, um cientista, ou mesmo um executivo que tenha sido educado pelo Paulo Freire. Não tem nenhum. A técnica do Paulo Freire é a seguinte: pegar uma certa quantidade de coitadinhos e transformá-los em igual quantidade de coitadinhos. Coitadinhos eram e coitadinhos continuaram. É esse o efeito da educação do Paulo Freire. Agora, uma coisa que o pessoal não lembra é o seguinte: o Partido Comunista sempre teve a maior rede de interproteção e de interbadalação mundial. Entendeu? Então ele sempre tem um suporte. O cara recebeu um diploma honoris causa por não sei o quê. Você vai ver, é o lobby do Partido Comunista que está lá dentro. Isso tudo tem que ser estudado. Veja, o déficit de informação que nós temos sobre a história da esquerda no Brasil é monstruoso. Monstruoso. Eu sou o único cara que depois dos anos 80 continuou estudando isso, o resto todo mundo esqueceu. Agora, hoje em dia o pessoal já volta a se interessar. Porém, temos que pesquisar, temos que investigar, temos que contar a história inteira. Uma história que ninguém contou. Esses brasileiros que foram para Cuba, muitos deles, não só os Zé, viraram oficiais do Serviço Secreto Cubano. Quantos cubanos eles ajudaram a matar e torturar? Né? Isso nunca foi investigado. Se você procurar, você vai encontrar, com certeza. E este material do Paulo Abranches, isso é uma preciosidade. Você está lá com toda a lista da KGB. A penetração da KGB no governo João Goulart foi uma monstruosidade. Eram centenas de pessoas. E não é só no governo, é na mídia, na televisão, na educação, em tudo quanto é lugar. Não era cara que era simplesmente militante comunista, era gente da KGB mesmo. Tá certo? E tudo isso tem que ser investigado. Nós temos que fazer a nossa comissão da verdade. O que eles fizeram não é uma comissão da verdade, é comissão da verdade. Né? Agora temos que fazer, de fato, uma comissão da verdade. Olavo, e com relação à greve geral na Argentina, você acha que isso poderia ser, por exemplo, um meio que se pudesse manifestar aqui no Brasil, ou você acha que essa greve lá foi forjada pelos... Olha, eu não tenho condição de saber se está sendo manipulado ou não. Porém, a greve geral nós sabemos que é uma invenção do Pierre Proudhon, né? Quer dizer, um teórico da esquerda, não marxista, anti-marxista, na verdade, e um cara humanamente muito melhor do que Karl Marx. Mas é a teoria dos anarquistas, a greve geral para tudo. Né? Então a greve geral sempre foi o grande mito, né, esquerdista. Na Rússia, inclusive, eles lançaram o slogan da greve geral. E seria a maior ironia da história, a coisa mais deliciosa. Você sabe que um governo comunista foi derrubado por uma greve geral. Se nós fizermos manifestações durante a semana, elas equivalerão a uma greve geral. Por isso que eu acho bom ter feito essas passeatas no domingo, para ir preparando o pessoal. No domingo, você não está paralisando a economia do país, você está apenas mostrando simbolicamente a sua vontade. Isso já foi suficiente para botar 93% da população contra o governo. Se fizer 2 ou 3 dessas durante a semana, isso já é o equivalente a uma greve geral. Entendi. Bené, você está pensando de ir, né? Nós vamos terminar já o Hangout, queria só falar um pouco, só comentar que houve o conclave de Washington e vai ter o outro em Oslo, na Noruega, o Dalmo está organizando. Fica aqui até o convite aberto para o Bolsonaro poder se fazer presente lá onde vai ser denunciada a Smartmatic e o Foro de São Paulo.
É importante a presença de parlamentares, lá o Olavo também vai estar presente. Eu não sei, eu li uma notícia de que eu estarei lá. Eu adoraria ir para a Noruega. O país tem muita na Noruega. O santo padroeiro da Noruega é o santo do meu nome, São Olavo, né? Sim, verdade. Eu gostaria muito de ir, mas não estou sabendo de nada, não recebi nenhum convite oficial. Aí, Dalmo, manda um convite pro Olavo aí. Mas fica aqui aberto o convite, e inclusive outros deputados que estão nos assistindo, eu sei que tem um que está nos assistindo aqui, além dos que estão ali atrás do Bolsonaro, né? Mas fica o convite aberto e também ficarmos cientes disso, dessa fraude das eleições por meio da Smartmatic. Quero agradecer aqui ao professor Olavo de Carvalho, a vontade que dá de ficar 1, 2, 3 horas, mas o convite está aberto e eu espero que o Bolsonaro volte, o Olavo volte e o Bené volte, para que a gente possa... O Olavo falou que não tem ninguém fazendo, o Terça Livre está aí devagarzinho caminhando para a gente poder divulgar esse trabalho. Obrigado, Olavo, obrigado, Bolsonaro, obrigado, Bené, obrigado, Paulo Martins, que teve que sair antes, e eu gostaria que você desse a palavrinha final. É sempre um prazer imenso estar com esse pessoal, Bené, Bolsonaro, você, Alan, né, o Paulo Martins. É um grande prazer conversar com vocês. Tá, e é o meio que nós temos para fazer com que as notícias cheguem às pessoas. Nós temos que divulgar mais esses candidatos, né? Tem que mandar assim, um link desse, por exemplo, a cada oficial das Forças Armadas. Cada um. Todos eles têm que ouvir isso. Porque se eles vão basear em Folha de São Paulo e Globo, eles serão enganados. Olha, eu fiquei muito feliz, Olavo, durante a campanha do ano passado, né? Eu fiquei muito tempo em São Paulo, ajudando o meu filho, que é policial federal, que acabou se elegendo lá pelo PSC. É meu companheiro aqui em Brasília agora. E num dos dias eu botei no Facebook: amanhã, entre 10 e meio-dia, eu estarei no Lago do Rosário, Campinas, com mais de 100 garotos, Olavo, 16, 17, 18 anos presentes. E quase todos, né, têm você, Olavo, como ídolo e como exemplo. Então essa sua semeadura aqui não está sendo em vão. Você é uma pessoa muito importante para o Brasil, para que a democracia que nós ainda temos, a liberdade que ainda desfrutamos aqui, ela seja realmente algo de concreto para o futuro. Que sem você aqui, nós, pode ter certeza, não estaríamos chegando nesse nível que nós chegamos. Então você é o cara do momento, você é meu ídolo. Okay? Tu quiser ter candidato ao Brasil, qualquer coisa, eu largo minha candidatura e apoio você, tá ok, Olavo? Vamos em frente. Bom, gente, queria agradecer muito mais uma vez aí ao Alan, né, por ter proporcionado aí essa junção aí dessa turma, né. Isso tem dado uma repercussão bastante bacana, aliás, muito importante, né, e gostaria de deixar aí o convite, né, para todos vocês irem no lançamento aí do meu livro com o Flávio Quintela, que é o Mentiram para Mim sobre o Desarmamento, que é este daqui, né, que vai estar sendo lançado aqui em São Paulo no dia 8, Campinas dia 9, né, dia 13 no Rio de Janeiro, depois a gente vai ter Brasília, Fortaleza, Ceará, né, Sergipe, vai ter um monte aí de capitais, está tudo lá no nosso site, já é um dos maiores, dos livros mais vendidos da Livraria Cultura, e fala exatamente sobre algumas coisas que a gente falou aqui, né, ou seja, todas essas mentiras que vão sendo contadas aí, principalmente pela grande mídia, e as pessoas acabam aceitando e saem repetindo, né, e muitas vezes a gente vê deputados, a gente vê vereadores, a gente vê oficiais, né, repetindo essas coisas, não por maldade ou por má fé, mas sim por ignorância mesmo, por desconhecer o assunto. E foi pensando nisso que a gente fez esse livro. Então, uma ótima noite aí para vocês, obrigado mais uma vez, é um prazer, né, aliás, é uma honra para mim estar aí batendo esse papo com todos vocês. Pessoal, uma boa noite, e não nesse mês ainda, mas depois das manifestações, nós vamos ter alguns hangouts com o seu Jorge Roberto, falando de Antônio Gramsci aí. Ei, Olavo. Ei! Ei, Beneto, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. O seu Jorge Roberto vai fazer um hangout com a gente falando sobre Antônio Gramsci. Então, pessoal, boa noite, fique com Deus, mais um Terça Livre acabando aí. Obrigado, pessoal.